A Thaís continua com a gente agora, não para falar de mapa astral, mas de outro assunto importante e que o mundo inteiro está de olho. Amanhã é a super quarta com a decisão da taxa de juros nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Aqui no nosso país, os especialistas contam com uma alta na taxa Selic. Enquanto isso, na economia americana, as apostas são de que o Federal Reserve vai diminuir o ritmo de restrição da política monetária. E aí, Thaís, o que deve pesar mais nas decisões dos dois bancos que vão tomar essa decisão sobre a taxa de juros? Olha que bonito o selo para a super quarta. É hoje ainda é super terça. Mas a primeira reunião do Comitê de Política Monetária já foi hoje, que é uma primeira reunião em que os diretores e aqueles responsáveis pelas áreas técnicas do Banco Central vão passar uma revisão em tudo o que aconteceu na economia brasileira nos últimos 45 dias. Então, esse selo particularmente ficou bonito porque tem o Banco Central de um lado, o símbolo do Banco Central de um lado e do Fed do outro, né? Do Federal Reserve, que é o Banco Central americano, do outro. Aqui é uma réplica da vista de cima do Banco Central de Brasília, prédio, né? Que é um prédio de arquitetura interessante. Márcio, vamos dar uma olhada nos números, então, do que a gente pode esperar para amanhã, para entender também a trajetória, o que está acontecendo com a taxa de juros nos Estados Unidos e no Brasil. O Brasil conseguiu fazer uma antecipação. O Brasil foi o primeiro país a começar a subir a taxa de juros, né? Logo depois da pandemia, e subiu com força dos 2%, onde ela chegou, a taxa Selic, até os 13,75%. Quando foi agosto do ano passado, o Banco Central fez o primeiro movimento de redução, de 13,75 para 13,25. De agosto de 2023 até maio deste ano, houve um ciclo de redução da taxa de juros contínuo. Toda reunião do Comitê de Política Monetária tinha taxa de juros. A taxa de juros parou de cair aqui, ficou quietinha até agora, que chegamos em setembro, e a maior aposta é de uma alta de 10,25, então a taxa passa de 10,50 para 10,75 num movimento de subida. Vamos ver o que aconteceu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos demorou para começar a subir, demorou mais tempo, inclusive, do que os países na Europa. Houve ali uma leitura equivocada do processo inflacionário e o Banco Central de lá já foi bastante criticado por isso, mas, de qualquer forma, começou a subir a taxa de juros em maio de 2022. Ela estava em 1%, ela subiu para 1,75%, um movimento fortíssimo, poucas vezes visto, feito pelo Banco Central americano. E foi fazendo o mesmo movimento que o Brasil, só que na direção contrária. Foi subindo, 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 até chegar em 5,5% em julho do ano passado. Veja, então, que tem mais de um ano que a taxa de juros nos Estados Unidos está no maior patamar em 20 anos. E agora a expectativa é de que ela caia para 5%. Nos Estados Unidos é diferente, a taxa é um intervalo, então hoje o intervalo é de 5,50 a 5,25, ela vai cair de novo, de 5,5 a 5,25, ela vai cair para 5 e, na verdade eu estou falando errado, é de meio ponto, ela vai cair para 4,5. Então, Márcio, essas duas setas aqui eu acho que contam muito sobre o movimento que a gente está vivendo, esse descasamento, né? Que foi a história desse último ano e meio, esse descasamento do movimento, né? Isso tem a ver com a conjuntura, com o perfil da economia, com o tempo e o timing que os bancos centrais responderam, mas, de qualquer forma, boa parte da crítica sobre a alta do Banco Central agora é exatamente no momento em que o Banco Central dos Estados Unidos vai começar a reduzir, a gente vai subir. Mas, economicamente falando, há mais benefícios ou problemas quando esses dois bancos centrais tomam sentidos diferentes? Olha, quando é o movimento que vai acontecer, toda vez que o Banco Central dos Estados Unidos baixa o juro é bom para o mundo, porque significa que o capital pode rodar e tomar risco, porque quando o juro lá está muito alto, o capital vai para lá porque é o menor risco com algum rendimento, né? Então, quando os Estados Unidos baixa o juro, ele libera o capital para tomar risco e isso o Brasil se beneficia. O Brasil subindo o juro, ou seja, aumentando essa diferença, atrai mais ainda esse o capital estrangeiro, mas a que custo? A um custo do aumento do custo de capital no Brasil. Quer dizer, os economistas explicam, há fundamentos, há uma série de coisas acontecendo, atividade econômica aquecida, ou seja, tem várias justificativas, uma preocupação com a inflação, com as contas públicas, mas, de qualquer forma, esse movimento pode até ter uma coisa de atrair o capital estrangeiro, mas a um custo alto para o Brasil.